Graças e paz a todos os irmãos. Trago a vocês mais um vídeo e quero falar a respeito deste tema que você já viu. Talvez tenha até se assustado, pois é uma frase que se fala muito. Já há muitos anos isso vem sendo falado, que todos os caminhos levam a Deus. Mas a forma do ímpio falar isso, que normalmente vem da boca de um ímpio, é diferente da forma que um cristão deve ver essa frase. Porque todos os caminhos de fato levam a Deus. E podemos confirmar isso olhando para a Santa Escritura. No livro de João, capítulo 14, no verso 6, nos diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso, meus irmãos, se originou a partir de uma declaração de Tomé, lá no verso 5, que diz o seguinte: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Cristo respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, há uma pergunta ao que Tomé fez. Cristo respondeu dessa forma. Como podemos entender então de forma melhor o que Cristo declarou respondendo a Tomé? Quando ele diz, Eu sou o caminho, nós podemos entender como está descrito lá no livro de Hebreus, capítulo 12, no verso 1 ao 3. E lá nos dirá o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então, quando Cristo diz que Ele é o caminho, é exatamente o que está descrito aqui, né? Que devemos olhar firmemente para Ele, correndo a corrida que nos foi proposta, perseverando até o fim. E essa corrida que nos foi proposta é exatamente no caminho que Ele nos mostra em Sua palavra. Quando Ele diz que Ele é a verdade, o que isso deve nos significar? Vamos lá em João capítulo 1 e vamos ler o verso 14 e 17. E lá nos dirá o seguinte, verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o verso 17 nos dirá: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cristo ser a própria verdade significa que somente olhando para Ele, somente por Ele, conhecemos a verdade. Está escrito lá no livro de João, capítulo 8, no verso 32, um texto que é de conhecimento de todos, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Cristo dizer
que Ele é a verdade, significa que quando conhecemos a Ele, conhecemos a verdade que está nele, e essa verdade nos liberta. Nos liberta claramente para a vida eterna. E quando Ele diz que Ele é a verdade, conseguimos ver isso de forma melhor no livro de João, capítulo 11, no verso 25. E o verso nos dirá: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, quando Cristo aqui diz que Ele é a própria vida, que Ele é a vida, quando temos a plena convicção disso, de que Ele de fato é a vida, Ele quem traz essa vida, quem restaura a vida, né? Conseguimos entender por completo de que mesmo estando nós mortos, ainda assim viveremos. Mesmo que algum dia venhamos a morrer, ainda assim teremos nele a ressurreição para a vida eterna. E por fim ele declara: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos lá no capítulo 10, versos 7 e 9 do livro de João. E Cristo nos declara o seguinte, no verso 7: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Não há outro caminho, não há outra forma de se achegar ao Pai, senão passando por Cristo, indo até Cristo. Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5. E o verso nos confirma o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Ele. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus na boca do ímpio significa que todas as religiões, entidades, etc., levam até Deus. Mas isso, de fato, é uma mentira. Não há outro nome na terra e no céu pelo qual devemos nos achegar a Deus, senão por Cristo Jesus. Não há, de maneira nenhuma. Agora vamos entender, na visão cristã, por que de fato todos os caminhos levam a Deus. Vamos no livro de Provérbios, capítulo 14, e vamos ler o verso 12. E lá nos dirá o seguinte: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então, irmãos, de fato, todos os caminhos levam a Deus. Mas a gente precisa entender melhor, porque com toda certeza não ficou claro. Porque até agora foi dito nesse versículo que a maioria dos caminhos conduzem à morte. Ao final, iremos entender. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 23, confirma o que está descrito em Provérbios. Se você leva uma vida de pecados, sem nem querer saber que tudo que você comete contra Deus, você ofende totalmente um Deus santo, puro, imaculado. O verso 23 do capítulo 3 de Romanos diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o verso 23 do capítulo 6 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, irmão, se você continua numa vida de pecado,
mesmo estando dentro de uma congregação, achando que está tudo muito bem, não está. E se for você ímpio que esteja assistindo esse vídeo, saia dessa vida, pois você está sim sendo conduzido até Deus, mas não da forma que você acha que deve estar. Vamos no livro de João, capítulo 3, no verso 18, que diz o seguinte: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso são coisas claras que estão sendo ditas aqui. Não tem nada em trocadilho, não tem nada dito em parábolas. Nada que está sendo dito aqui está fora da compreensão humana. Está tudo às claras. Tudo está revelado na palavra de Deus. Isso que foi dito aqui conduz de fato até Deus. Mas por que conduz até Deus? Por fim, vamos entender melhor. Por que o pecado, por que a morte sem Cristo Jesus em nossos corações conduz até Deus? Se Deus dá a vida, se Deus salva por intermédio de Cristo Jesus, né? Quem crê nele é salvo. Mas por que o pecado conduz até Deus? Vamos ler um livro que é temido por muita gente. Livro de Apocalipse, capítulo 14, e vamos ler o verso 10. Mas antes de ler, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que Deus é onipresente, não sabe? Se Deus de fato é onipresente, como Ele é, então Ele está em todos os lugares, exatamente todos os lugares. Isso que significa a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Sendo assim como de fato é, Ele está lá no inferno. E é Ele, Deus, quem irá aplicar o despejar de sua ira. Ao contrário do que as pessoas creem, não é o diabo que irá reger o inferno, comandar o inferno, atormentar os infiéis. Não é. Vamos lá agora, leitura. Apocalipse 14, verso 10, dirá o seguinte: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Irmãos, Deus estará lá. É Ele quem irá julgar todas as nações que viveram uma vida de pecado. É Ele quem julgará. Então, a sua vida de pecado que você tem levado, de fato, conduzirá até Deus. Porém, você vai ver a forma da ira dele. Você vai ver um Deus totalmente irado, totalmente justo, né, na sua forma de justiça pura e única, sem mais misericórdia, sem mais longanimidade. Não haverá, somente a ira dele. É isso que te aguarda. Então, irmãos, de fato, todos os caminhos levam até Deus. Porém, um caminho leva para a vida eterna e o outro conduz para a ira vindoura de Deus. Que Deus coloque em seu coração a escolha correta, para que você não esteja naquele grande dia no lado errado. Deus abençoe.